Paz do Senhor Jesus, meu amado, minha amada, você que está me assistindo neste momento. Eu quero desejar toda a sorte de bênção para a sua vida. E hoje nós estamos aqui mais uma vez com a palavra do Senhor, palavra que vem para nos edificar, palavra que vem para nos curar, para nos salvar, para restaurar as nossas vidas, palavra que traz um renovo para a nossa mente. E por isso nós precisamos estar ligados aí na palavra de Deus. Por quê? Porque tendo ela como base para as nossas vidas. O cristão, ele trabalha dessa forma, ele anda, ele vive dessa forma, tendo a Bíblia como palavra de Deus para a sua vida. É como verdade absoluta para a sua vida, sendo a palavra de Deus. Mas para isso, antes eu quero pedir para você fechar os teus olhos, levar o teu pensamento até o Senhor, você que pode neste momento tirar esse tempinho de oração e pedir para que Deus, em nome de Jesus, nós clamamos a Ti, Senhor, que o Senhor venha abençoar este momento, que o Senhor venha abençoar essas vidas que estão assistindo neste momento, Senhor. Que o Teu poder e a Tua alegria, a Tua paz invada esse lar, meu Pai, neste momento, Senhor, abrindo o nosso entendimento para que possamos compreender as coisas do reino de Deus, meu Pai, que vai vir sobre nós, meu Deus. Nós clamamos a Ti, em nome de Jesus, aleluias. E para isso, meu amado, eu quero convidar você a abrir a sua Bíblia lá em Mateus, no capítulo número 5. Nós vamos ver um pouquinho hoje sobre um sermão a qual o Senhor Jesus vem falando, vem trazendo um grande conhecimento para nós. E Mateus capítulo 5, verso 3. Sem demoras, vamos ler o texto lá para a gente poder meditar um pouquinho sobre esse texto. Mateus capítulo 5, verso número 3, diz a palavra do Senhor assim: Bem-aventurado os pobres em espírito, pois deles é o reino dos céus. Bem-aventurados pobres em espírito, pois deles é o reino dos céus. Louvado seja Deus por esta palavra. E nós vemos aí um dos grandes sermões do Senhor Jesus, este é conhecido como o Sermão da Montanha. Ele traz um grande ensinamento para aqueles que querem viver bem aqui nessa terra. Nós falamos aí há um tempo atrás sobre o reino dos céus, e esse sermão vem falando exatamente sobre isso, né? Que o reino dos céus são para quem? Para os pobres em espírito. E nós precisamos ter um discernimento do que é ser um pobre em espírito. Assim como eu já disse, eu amo esse sermão. Por quê? Porque se aplicarmos esse sermão, essas palavras às nossas vidas, começaremos a viver o reino dos céus em nós, dentro do nosso coração, e despertar, né, o amor do Senhor Jesus pelas vidas, pelas pessoas. E a cada momento, preste bem atenção, a cada momento, se nós aplicarmos isso em nossas vidas, nós seremos bem-aventurados. O que significa a palavra bem-aventurado, meu amado? Bem-aventurado significa feliz, né? Em outras traduções, se você pegar a nova versão nos dias atuais agora, a palavra vem falando assim: felizes são os pobres em espíritos. Né? Por quê? Porque deles é o reino dos céus. Então, bem-aventurado significa feliz, né? Feliz o quê? Feliz os pobres em espírito. Mas o que significa ser pobre em espírito, meu irmão? Muitas vezes as pessoas ser pobre em espírito é ser aquela pessoa pobrezinha que não tem uma casa, que não tem um carro, que não tem nada, sabe? Aquela pessoa que vive na miséria, aquela pessoa que não tem nada, mesmo ela servindo a Deus, mesmo ela sendo um crente fiel ali, ela vive ali ainda, né, na miséria, não possui nada, não tem nada a ver com isso. Ser pobre em espírito não está relacionado a essas coisas, né? Nós sabemos aí que não é errado de forma alguma possuir bens materiais. Não é errado eu querer possuir uma casa e uma casa melhor. Não é errado eu querer possuir um carro ou um carro melhor. Não é errado eu possuir bens materiais. Não é errado. O Senhor Jesus, Ele espera que alcancemos essas coisas.
E aí o único problema, preste bem atenção, é colocar o nosso coração nesses bens materiais, colocar a nossa vida nesses bens materiais e dar mais valor aos bens materiais do que às vidas, do que ao reino dos céus. Por quê? Porque dessa vida não levamos nada. Tudo que possuímos aqui vai ficar aqui e nós vamos para o reino dos céus. Então não tem nada a ver em ser pobre em espírito com ser pobre em material. Não é, o reino de Deus não é daquelas pessoas que são pobres materialmente ou são ricas materialmente falando. Não, a palavra aqui quando vem falando em ser pobre em espírito, o que significa? Ser pobre em espírito, ele tem que ter a consciência em que ele não é nada. Ele tem que ter a ciência de que sem Deus ele não pode fazer nada. O pobre em espírito, ele deposita a sua confiança no Senhor. Como vem falando aqui, olha, bem-aventurados pobres em espíritos. Ele tem consciência que por mais que ele seja bom, por mais que ele faça o bem, por mais que ele dê o dízimo, por mais que ele faça caridades, tudo que ele faça, é impossível salvar a si mesmo. Ele tem a consciência que somente Deus pode fazer este fato. Ele tem a consciência que ele depende do Espírito Santo. Ele tem a consciência que se não for Jesus na vida dele, ele não pode ser salvo. Por mais que eu tenha dinheiro, por mais que eu faça caridade, é impossível salvar a mim mesmo. Então o pobre em espírito, o que acontece? Ele tem essa consciência. Ele sabe que sem o Senhor Jesus, ele não consegue. Ele sabe que sem o Senhor Jesus, ele não vai ser salvo. Então, ele reconhece a necessidade de servir a esse Deus, de adorar a esse Deus, de viver a vida cristã. O pobre em espírito, ele admite que não sabe o suficiente. O pobre em espírito, ele admite que ele precisa cada dia mais estar meditando na palavra de Deus. O pobre em espírito, ele admite que ele precisa do Espírito Santo a cada momento na sua vida. O pobre em espírito admite que ele precisa mudar. Então, ser pobre em espírito é admitir que eu necessito uma mudança a cada dia na minha vida, que eu não posso me conformar com os padrões deste mundo, que eu não posso andar na mesma mão deste mundo, que eu preciso andar na contramão deste mundo, dos pensamentos ideológicos deste mundo, eu preciso andar na contramão, e por muitas vezes eu sou taxado de chato, de ignorante por causa dessas coisas, e eu não devo deixar que isso me atinja, porque eu estou fazendo a vontade de Cristo, porque o Senhor Jesus ele fez dessa forma, e eu também devo fazer. Então, entendeu aí que ser pobre em espírito não tem nada a ver com ser pobre materialmente, porque a palavra do Senhor vem falando aqui que é bem-aventurados pobres em espíritos, porque são deles o reino dos céus. Não está falando aqui que o reino dos céus é do pobre ou é do rico, não. É aquele que reconhece o Cristo, aquele que reconhece que é dependente do Senhor, que sem ti, Senhor Jesus, eu não sou nada, que sem ti, Senhor Jesus, eu não alcanço a salvação, que eu preciso mudar a minha mente a cada dia, o meu modo de pensar, o meu modo de agir, o meu modo de viver, precisa ser moldado para um padrão do reino dos céus, e eu preciso viver dessa forma, porque o que acontece muito hoje, infelizmente, nós vemos muitos líderes, muitas pessoas dentro da igreja se achando tal, e não tem pobreza nenhuma em espírito. As pessoas se acham ali, não, eu sou fulano de tal, eu sou o apóstolo, não, eu vou dar uma ordem e vai sair, não, é eu que vou determinar, eu que vou fazer isso, é eu para lá e eu para cá e eu para lá, e Cristo fica onde? E o poder no nome do Senhor Jesus Cristo? Ah, mas Deus me deu autoridade para poder pisar em serpentes. Nós vimos muito ouvir falar isso. Tá certo, é claro que Deus nos deu autoridade para pisarmos serpentes e escorpiões, para conquistar. Deus nos deu autoridade, mas nós precisamos e temos que depender somente dele.
precisamos dessa dependência de Cristo e entender que não é pela minha sabedoria, entender que não é pela minha força, entender que não é pelo meu jeito, mas pelo jeito de Deus, porque o reino dos céus é assim. Porque o reino dos céus foi criado por quem? Por Deus. E ali é Ele quem habita, é Ele quem manda, é Ele quem define ali as situações. Então nós precisamos nos derramar aos pés do Senhor Jesus, estar atento para ouvir a sua voz, estar atento para depender dEle. Isso significa você ser pobre em espírito. E se você seguir essa risca, se você seguir essa regra à risca, se você seguir essa palavra à risca e colocar em tudo que você for fazer, depender do Senhor Jesus, de que forma? Orando, Pai, me dê sabedoria para mim poder resolver esse problema. Pai, me dê sabedoria para mim tomar essa atitude. Deus, eu confio em Ti porque eu não sei tudo dessas coisas, mas o Senhor sabe todas as coisas. Pai, eu preciso mudar a minha mente a cada dia, me ajuda a transformar a minha mente, a renovar a minha mente na Tua vontade, no Teu querer a cada momento. Então sim, nós seremos pobres em espírito. Então sim, nós estaremos fazendo a vontade de Deus. E aí automaticamente nós seremos felizes. Por quê? Porque nós conheceremos a vontade do Senhor. E a vontade de Deus, ela é boa, ela é perfeita e ela é agradável. Meu amado, ficamos por aqui com essa mensagem. Que o Espírito Santo possa ter falado ao teu coração que ser pobre em espírito é você depender do Senhor Jesus. Você querer mais, você reconhecer que Ele somente pode salvar a minha vida, Ele somente pode me curar, Ele somente pode me transformar e depender somente dEle. É isso que o Senhor Jesus quer de nós, espera que nós façamos. Que Deus abençoe a sua vida, em nome do Senhor Jesus.